De que forma conseguir um bom fechamento de vendas é como se a gente virasse uma chave e nessa chave, nessa virada de chave, vai resultar muitos benefícios não só para nós mesmos, mas para todos que estão neste mesmo processo de vendas. Você já parou para pensar quanta coisa boa acontece quando você fecha uma venda? O vendedor, que é você, ganha. O comprador também ganha. O dono do imóvel, que está vendendo o imóvel, também ganha. O dono da imobiliária ganha. O agenciador que trouxe esse imóvel para dentro ganha. Se teve financiamento, o agente desse financiamento também ganha. Daí vira um processo maravilhoso, porque no decorrer dessa venda, da organização contratual, tem muita gente ganhando ainda. Então, isso se resulta assim numa energia maravilhosa. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre o fechamento de vendas. Eu sou Melissa Tagliaferri, especialista em leitura corporal e comportamental, e eu ajudo você que é corretor de imóveis ou um vendedor de outra área, tá? A faturar 5 vezes mais entendendo sobre o comportamento humano. E se você gosta de entender de gente, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, visitar minha página do Instagram, do Facebook e compartilhar com os colegas que também precisam deste conhecimento. E esse é o primeiro e único canal especializado no comportamento do seu cliente, totalmente focado para o mercado imobiliário, tá? Mas se você vende outro produto e outro serviço, também vale muito a pena, você é muito bem-vindo aqui. Afinal de contas, nós estamos falando de vendas. E nesse vídeo, eu quero te dar dicas de fechamento de vendas. Olha só que coisa boa, hein? Tem coisa melhor do que dica de fechamento de vendas? Gente, nós sabemos o quanto é importante essa fase da negociação. Afinal de contas, sem conversão, não tem receita. E sem faturamento, é quase impossível que um negócio possa desenvolver, que a sua vida profissional possa desenvolver. E eu gosto de usar uma frase assim, ó. É preciso começar do começo. Você pode até estar achando redundante, mas a realidade é essa. Existe uma ordem de fatores para que tudo comece bem. E também precisa começar do começo. Por isso que para o fechamento de vendas, para que ele seja eficiente, é preciso entender como que ele é e como ele funciona. De forma simples, o fechamento trata-se de uma das etapas do processo de vendas, ou seja, os momentos decisivos nos quais o vendedor, o corretor, com a ajuda do gestor ou não, trabalha técnicas e a persuasão e apresenta ao consumidor o produto que ele precisa adquirir. O fechamento de venda é a consequência da negociação que foi bem desenvolvido no decorrer de todo esse processo. E para desenvolver um bom negócio, quando se trata de vendas, é preciso passar por algumas etapas. E eu quero aqui trazer um resumo de um passo a passo, um resumo breve, para conseguirmos chegar, então, no finalmente. Vamos lá para entender um pouquinho sobre um passo a passo? E a primeira dica é, conheça sobre rapport. Gente, rapport é conexão, é sintonia. Quando nós conseguimos fazer o nosso cliente ficar à vontade, ter confiança em nós, a gente cria essa conexão. Quando eu falo, até parece fácil, né, essa explicação. Mas, gente, rapport é maravilhoso e para você entender, você precisa estudar essa técnica. Não deixa de estudar essa técnica, pois essa vai preparar você para fazer uma real conexão com o seu cliente. E eu sempre trago por aqui, tá? Se você for sair nos meus vídeos, você vai ver que eu sempre falo a respeito de rapport. Porque, na minha opinião, ele é o primeiro passo para tudo, e não só para as negociações, mas para a vida também. Me diz uma coisa, como que pode a gente viver sem conexão com esse mundo, com as pessoas, com esse universo lindo? Gente, não dá para faturar sem ter rapport, não é mesmo? Não tem como faturar. Vale lembrar que falamos com pessoas o tempo todo, e esse é o feeling do negócio, pessoas. Só que muitas vezes nós falamos com as pessoas
por redes sociais ou por telefone. Ainda mais nesse momento aí, ó, que nós tivemos pandemia, estamos no pós-pandemia, né? Que tivemos que aprender a usar ferramentas mais do que nunca, né? Essas ferramentas digitais. Então, sendo assim, nem sempre é possível estar no tete a tete, ao vivo a cores, principalmente nos primeiros contatos. Nesse caso, é essencial você perceber o tom de voz, a velocidade da fala. É extremamente importante para você criar conexão na conversa, para criar essa sintonia. E se caso você for fazer uma reunião presencial ou usar uma videoconferência, né, que a gente vai olhar o outro, além da comunicação verbal, é preciso perceber também a forma como o corpo dessa pessoa fala. Isso porque gestos, expressões faciais, comunicação corporal podem demonstrar, talvez até mais do que a fala, tá? Tem pesquisas que fala que pode mostrar mais do que a própria fala, a própria linguagem verbal. E o que o seu cliente está pensando, pode demonstrar o que o seu cliente está pensando. Por isso, é essencial entender sobre rapport, conexão, identificar o perfil do teu cliente, entender como esse cliente gosta de ser tratado, se parecer com ele, criar espelhamento, certo? Para que as outras etapas da venda, elas venham com sucesso. E a segunda dica é, faça um diagnóstico, um mapeamento das necessidades do seu cliente. Exatamente, é assim, ó. Você precisa saber o que ele quer. Como é que você vai oferecer uma solução para ele se você não sabe o que ele quer? Como é que você vai demonstrar algo se você não entendeu sobre as necessidades dele? Realmente não dá, né? Por isso que é importante estudar e entender melhor sobre os nossos negócios, nossos produtos, sobre ficha técnica do imóvel, ser especialista mesmo naquilo que você está vendendo, em pessoas, dominar técnicas relevantes, entender sobre ficha técnica, perfil comportamental, enfim, ter competências relevantes sobre a nossa profissão, sobre o produto que a gente está vendendo e o mercado que a gente está vendendo. Porque se a gente não conseguir fazer isso, dificilmente a gente vai conseguir fazer esse levantamento do cliente, entender a dor dele, entender o que ele quer. Dificilmente a gente vai conseguir fazer isso. Porque quando você sabe disso, você vai conseguir entender ali, ó, o cenário atual dele. Entender o que ele quer, aonde ele quer chegar, quais são as metas e o objetivo, né? O que ele quer de fato naquele imóvel, inclusive o que ele não quer, você precisa saber. E se você sabe disso, facilmente pode potencializar as chances de atingir e superar as suas metas e as metas do cliente, tá? Muita atenção aqui no que eu vou falar para você, porque isso é muito importante. Nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa. Como assim, Melissa? É verdade. Nem sempre o que ele quer é o que ele precisa. Ele não sabe disso. Ele chega com uma ideia e aí a tua responsabilidade na posição de corretor é identificar e ajudar ele nisso, a descobrir isso. Por isso que é importante ter um diagnóstico bem feito. É o que vai permitir que você identifique que tipo de solução o seu cliente precisa e se o que você tem para apresentar realmente pode ajudar com essa dor, com essa necessidade. Porque você precisa buscar o que ele quer. Você também deve identificar, inclusive, o time da compra, como funciona o processo decisório desse cliente, se ele tem um investimento ou não, como que ele vai investir. Além dessa etapa, você precisa ter domínio das perguntas abertas, perguntas fechadas. Precisa saber quem que é o decisor da compra ali, ó, quem que vai comprar realmente, quem que é importante para ele estar decidindo junto com ele. Se você não fizer essas perguntas, você vai se surpreender. Aliás, e eu vou falar para você, você pode se surpreender, inclusive, pelo lado negativo, tá? Vou contar uma historinha aqui para vocês, bem legal. Eu tava num plantão de vendas certa vez, num plantão de lançamento, tá? E a gente tava lá, cada um na sua vez. Eu não sei se você já participou de um plantão de lançamento, mas você faz uma roleta, você fica esperando a sua vez chegar. Então, olha o que aconteceu.
eu estava ali no plantão e tinha uma corretora na frente esperando a vez dela. Mas eu já estava no processo de treinamento, de dar treinamento, mas eu ainda não tinha migrado de vez da corretagem para o treinamento. Eu estava lá, dias dava treinamento, dias fazia plantões. E aí eu estava lá estava observando e no comecinho dos treinamentos, no comecinho quando a gente vai começar um bom negócio e a gente se apaixona, a gente vira crica daquele negócio, né? Então eu ficava reparando em tudo, sabe? E eu me lembro que entrou um cliente e essa corretora, eu acho que ela estava ansiosa, alguma coisa assim. E ela, na hora, ela já chegou ali do lado do corretor, do cliente, cumprimentou o cliente, anotou o nome dele e saiu para dentro do decorado para mostrar para o cliente lá como é que funciona. Ok, eu não vi o andamento do atendimento, porque eu estava na vez aguardando ainda, então eu não vi. Mas eu vi a hora que ela retornou, que não demorou tanto tempo assim. Ela retornou com o cliente. Só que quando ela retornou, ela falou assim: fulano, me diz uma coisa, me passa aqui o seu e-mail para eu te passar alguma coisa, porque eu tenho aqui uma tabela, tal, alguma coisa assim. É porque assim, eu me lembro do fato, né, do que aconteceu. Aí eu não me lembro exatamente da ordem, tá? Mas o interessante é o que vem agora para te contar. O cliente olhou e falou assim: ah, não precisa anotar não. Ela, por quê? Não, porque eu já comprei. É que como eu tô muito ansioso, eu quis vir aqui dar uma voltinha para olhar de novo o decorado. Gente, qual que foi o erro dessa corretora? Aí você pode falar assim: não, Melissa, não. Não é possível que alguém faça isso. E eu vou dizer para você que sim. É possível sim, é possível um cliente entrar no lugar e você não fazer perguntas, nada, e você descobrir depois, no final, que ele já tinha comprado, que ele já tinha atendido por outra. E essa é a dica que eu quero te dar. Por isso, da necessidade de perguntas. E posso falar outra coisa para você? Nunca sinta que você já fez pergunta o suficiente. Nunca. Sempre ache que você não fez perguntas suficientes para o seu cliente. Sempre acha isso, não esteja satisfeito com as perguntas, porque em todo o processo deve rolar esse mapeamento, esse diagnóstico de necessidades do seu cliente, ele deve rolar do começo do atendimento até o final. Então, para um bom fechamento de vendas, para você faturar mesmo, de verdade, essa é uma etapa que precisa ser cumprida com êxito. E a terceira dica é a apresentação da solução. Bem, antes de mais nada, eu quero ressaltar aqui que não dá para chegar nessa etapa se você não sabe o que o seu cliente precisa. Por isso que na etapa anterior, eu quis assim, ser mais detalhista. Se você não entendeu o que seu cliente precisa de fato, vai acabar falando de detalhes técnicos e de coisas que realmente não interessam para ele. E pode ser que seu cliente não consiga nem se conectar com essas características para a solução do problema dele. E aí as coisas vão se complicar quando você partir lá para o fechamento de vendas. Agora, se você conseguiu extrair ou desenvolver a necessidade do seu cliente, agora é a hora de começar a falar sobre soluções. Aqui, quanto mais exemplos práticos diante da realidade dele você mostrar, mais vai agregar valor para ele, tá bom? E boas formas de fazer assim uma boa apresentação é utilizar analogias. Eu gosto muito de dar exemplos. Só que neste caso, você vai dar exemplo criando histórias dentro ali do cenário dele. Vai usar informações que ele mesmo te passou. Por exemplo, aqui nós temos uma academia, o senhor tinha me dito que gosta muito de malhar. Deixa eu te mostrar o Pet Care, um lugar separado para o seu cãozinho. Eu vi que a sua filha chegou com um cãozinho e assim vai. Você precisa usar as informações dele e não usar à toa, tá? Usar de forma genuína, porque você entendeu o que ele precisa, você buscou as necessidades dele
Então você vai usar isso a favor da negociação, tá? E ao finalizar esse passo, é importante entender do seu cliente como que ele viu tudo isso. Você precisa fazer com ele uma validação técnica. O que é essa validação técnica? É entender com ele o ponto que ele gostou. Eu sempre falo, quando você vai fazer uma demonstração para o seu cliente, quando você vai explicar, você precisa validar aquele local, que é o que o senhor achou daqui, o que mais te chamou a atenção, o que valeu a pena neste lugar, né? O que o senhor buscou aqui, quais são as coisas que mais te chamou a atenção. Sempre para um lado positivo, puxe mais para o lado positivo, porque quando você faz essa validação técnica, o cliente começa a te falar, puxa vida, eu gostei desse lugar, eu não sei, porque ele pode ser que ele coloque objeções ali, e você vai neutralizar objeções de forma única, certo? Mas antes de você neutralizar objeções, nós estamos nessa dica aqui de você fazer então a validação técnica com o seu cliente, certo? E aqui vai a quarta dica antes de você partir realmente para o fechamento de vendas. A quarta dica é neutralize objeções com sabedoria. Isso é muito importante. Objeções, elas são dúvidas. Objeções não é um ato que o teu cliente faz, não é alguma coisa que o seu cliente faz para te prejudicar naquele lugar. Ele não tem uma objeção porque ele quer atrapalhar você. Ele não tem uma objeção porque ele quer te afrontar. Ele tem uma objeção porque ficou dúvidas, não ficou bem explicado para ele. Então assim, neutralize essas objeções com sabedoria. E como que você vai neutralizar com sabedoria? Primeiro que você precisa conhecer o local que você está vendendo, para você entender que podem surgir possíveis objeções, para você se preparar com essas objeções. Então tem lugares que são longe, realmente são longe. Como é que você vai resolver isso? Né? Tem lugares que são menos acessíveis e como é que você vai resolver isso? Então são vários fatores naquele imóvel que você precisa estar preparado, certo? Para neutralizar, sempre encontrando uma oportunidade boa naquela questão. Quando você neutraliza a objeção, você não precisa mostrar para o cliente que ele está enganado, que ele está errado. Você também não precisa usar como manipulação, né? Tipo, eu vou fazer ele entender que essa parte é boa. Não. Você precisa ajudá-lo a enxergar coisas boas sobre aquela objeção. Porque quando a gente faz uma objeção, a gente não consegue ampliar a mente para coisas boas. A gente só consegue ver problema numa objeção. E nossa função como corretor de imóveis é ver uma solução naquela questão, certo? Aqui tem muito trânsito, entendo o senhor, ainda bem que o senhor tocou nesse assunto, mas veja bem, eu venho para cá em horários alternativos, olha quanta coisa o senhor ganha nesse imóvel, né? Será que vale a pena mesmo a gente olhar esse trânsito como algo que impede essa compra, né? E se encontrarmos horários alternativos para que o senhor vá e volte do teu trabalho. Então são coisas que façam o teu cliente ajudar sempre a enxergar a parte boa daquela objeção. Essa é a intenção, porque para você faturar 5 vezes mais, você vai precisar entender sobre pessoas e se colocar no lugar dela. Se colocar realmente de fato no lugar dela, para você ter um bom fechamento de vendas. E após tudo isso que eu falei hoje, chegou o momento de apresentar a proposta, chegou aquele final, né, que é o momento do fechamento, o momento de apresentar a proposta, condição de compra ou de contratação de um serviço chegou ao final ali, né? E como que é feita a entrega dessa viabilidade desse negócio, né? Como que a gente pode fazer esse fechamento? Bom, gente, como o nosso foco aqui é comportamental, eu já vou encerrando esse vídeo aqui focado em comportamento necessário para que o seu fechamento de vendas ele seja certeiro. E uma dica importantíssima aqui, uma sacada maravilhosa é que você tenha empatia.
Essa é a palavra. Ela encaixa perfeitamente na hora do fechamento. É preciso perceber que cada um tem suas verdades, seus valores, mas que existem objetivos de troca ali em comum, que deve ser alinhado de forma clara para os dois lados. Você quer vender, o seu cliente quer comprar, e se alguém não pensar em empatia neste momento, provavelmente a venda ela não vai acontecer. Chegou o momento de você despir de julgamentos. Você precisa querer ajudar o seu cliente e o seu cliente precisa querer ser ajudado. Mas como entender o cliente, né? Como que a gente vai entender se a gente não tem bola de cristal, não é mesmo? Por isso que eu tô aqui sempre com assuntos que ajudam você a se conectar mais. E o legal disso é para que essa venda seja realizada também, além da empatia, é você entender sobre perfis comportamentais, isso mesmo. Os perfis comportamentais, eles se encaixam perfeitamente em tudo que você vai realizar na sua vida. Se vai ser na parte profissional, se vai ser na parte pessoal, serve para independente da área de atuação, como um tipo de compreensão do outro. Mais do que isso, os perfis comportamentais, eles fornecem uma amplitude de visão de como cada pessoa vai agir. E entender isso é muito importante e proporciona assim um cuidado muito maior na convivência com o teu cliente, na convivência com o ambiente de trabalho, ali no momento do fechamento. Inclusive, gente, eu já vi muitos casamentos serem restaurados porque descobriram que se entenderam. Imagina só o quanto você pode se beneficiar disso, o quanto você pode passar a faturar. E com o seu cliente, na hora do fechamento, não vai ser diferente. Quando nós sabemos que nós estamos atendendo, nós podemos agir de forma muito mais assertiva com ele, entender o que ele procura, apresentar o que ele procura e oferecer, e aí sim o fechamento de vendas acontece. Eu sempre falo que assim, ó, lembra no comecinho desse vídeo que eu falei que o fechamento, que precisa começar do começo? E o fechamento, ele começa do começo. Porque o fechamento de vendas, ele começa lá quando você foi cumprimentar o cliente. E todos esses passos que eu passei para você agora, se em algum deles você tiver falhado, esse fechamento, ele não acontece. Porque esse fechamento depende de todos os passos que você vai precisar dar para que seja um fechamento bem sucedido. Ok, gente, nós ficamos aqui com mais um vídeo falando sobre comportamento e dessa vez dicas de fechamento, como que você realmente pode fazer um fechamento assertivo. E se você gostou desse vídeo, eu vou falar para você compartilhar, curtir, comentar, colocar suas dúvidas, dar a tua opinião, que para mim é importantíssimo também. Eu preciso saber o quanto que eu estou entregando para você, se está sendo relevante, certo? Então você pode curtir aqui o meu canal, pode comentar, pode contribuir aí com as suas perguntas e vai acompanhando que toda semana a gente tem uma novidade, a gente tem um conteúdo aí para você se tornar cada vez mais um corretor de outro nível. E eu vejo você no próximo vídeo.